Olá, jovem, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa Academia da Matemática e hoje o assunto é os números racionais. Vamos anotar isso? Os números racionais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar quem são esses números racionais. Ou seja, vamos escrever a definição. Acompanhe aqui a escrita da definição. Todo número racional pode ser escrito na forma A sobre B com A e B inteiros e o B ele tem que ser diferente de zero. Vamos organizar isso aqui? Vai ficar assim então, olha só. Com um ponto final aqui. Vamos completar aqui algumas palavras-chave. Então, primeira coisa, vou colocar aqui de vermelho para identificarmos. Então, olha só, todo número racional ele pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B inteiros, tá certo? E o B ele tem que ser diferente de zero. Essa é a definição de um número racional. Vamos aqui para alguns exemplos? Primeiro aqui que nós vamos escrever vai ser o número menos 6. Professor, mas ele não está na forma A sobre B, mas eu posso escrever, olha só, vai ficar assim, ó. O menos 6 no numerador e no denominador eu posso colocar o número 1. Porque 6 dividido por 1 continua sendo 6. Tá certo? Vamos aqui para um outro exemplo. O número meio. 1 sobre 2. Tá certo? Nesse caso, o A é 1 e o B é 2. Vamos aqui fazer um terceiro exemplo do que é um número racional. Por exemplo, 5 sobre 3. Neste caso, o A é 5 e o B é o 3. Tá certo? E eu posso pensar também nos números escritos na forma decimal ou números com vírgula. Tá certo? Também é um número racional. Por exemplo, eu tenho um número aqui, olha só. 2,5. Esse número eu posso escrever na forma de fração, que vai ficar a fração 25 sobre 10. Tá certo? E eu posso ainda reduzir essa fração. Como? Dividindo aqui em cima por 5 e dividindo aqui embaixo também por 5. Lembrando que o mesmo número que eu dividi no numerador, eu tenho que dividir no denominador. Ou seja, 25 dividido por 5 dá 5 e 10 dividido por 5 é 2. Então está aqui na forma da fração. Eu tenho que o A é 5 e o B é 2. Tá certo? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Se eu tenho assim, ó, 1,8 negativo. Posso pensar da mesma forma. Então vai ficar 18, sinalzinho de menos aqui na frente. E eu coloco 1, como eu tenho uma casa depois da vírgula, acrescento apenas um zero, então fica
18 sobre 10. Professor, posso simplificar? Pode sim, você pode simplificar, nesse caso, por 2, que é o número que divide tanto o numerador quanto o denominador. Aí, menos, né? 18 dividido por 2 é 9, e 10 dividido por 2 é 5. Ok? E eu posso pensar também no número, olhando para a porcentagem, por exemplo. Menos 2,7%. Neste caso, como que vai ficar? Menos, aí o 2,7 por 100, eu coloco aqui, ó, porcentagem, então, dividido por 100, está escrito na forma de fração, é o mesmo que eu reescrever esse número da seguinte forma, olha só, é menos 2,7, e eu pegar esse valor e dividir por 100. E dividir por 100 significa eu andar com a vírgula 2 casas aqui para a esquerda. Então, vai ficar menos 0,02, andei as 2 casas e o 7 aqui. Tá certo? Ele é um número decimal que eu posso transformar na forma de fração, que vai ficar assim, ó, 27. Aí eu coloco o 1, observe que eu tenho 3 casas após a vírgula, então eu vou colocar 3 zeros aqui. E aqui está a fração. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e te espero na próxima aula. Fui!